Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, sextou por aqui, tudo bem? Aqui tá melhor ainda depois da noite de ontem, onde o Vasco buscou e conseguiu avançar para as semifinais da Copa do Brasil. Foi bonito de ver hoje os torcedores saindo das ruas com um sorriso de orelha a orelha e estampando a Cruz de Malta no peito. E agora o Vascaíno espera dias felizes até o final do ano, buscando a vaga para a final dos dois duelos decisivos contra o Fluminense. Só que agora é momento de virar a chave, virada essa que o Diniz considera que o time já começou a fazer nos últimos jogos, que agora é questão de tempo das coisas fluírem e acontecerem. E a conquista de ontem deu um novo norte ao Vasco. E nesse boletim vou te contar todos os detalhes dos bastidores dessa classificação e as boas consequências que ela trará ao Vasco e ao Fernando Diniz. Vou também trazer informações do jogo de domingo contra o Ceará, que pode marcar uma estreia no time, e como anda o duelo entre Robert Renan e Lucas Freitas por uma vaga na equipe. Será que os dois podem jogar juntos contra o Ceará? Olha, então cola aqui desde já, deixa o like, compartilha o conteúdo, venha se juntar a nós nesta plataforma. Vem comigo nessa. Bom, que maravilha dormir e acordar com o Vasco classificado para uma semifinal de Copa do Brasil e com chances claras e reais de ir à final, não é mesmo? É um cenário que vem sendo muito comemorado no clube. Além de ter garantido quase 10 milhões de reais em premiação pela vaga, o Vasco tem razões suficientes para se concentrar aí buscando esforços por seus objetivos na temporada. Olha o peso dessa ida para as semifinais, meus amigos. O Vasco só vai voltar a jogar na Copa do Brasil em dezembro, após o término do Brasileirão. Isso quer dizer o quê? Sem outra competição para disputar neste meio, o time terá foco suficiente para buscar a reabilitação do Campeonato Brasileiro, onde está lá embaixo. Não vai conviver com aquela sequência de jogos em competições simultâneas. O foco será todo no Brasileirão e o próprio Fernando Diniz, até lá, terá tempo suficiente para terminar bem nesta competição, livrar o time do rebaixamento e aprimorar o grupo, achar a melhor formação para disputar as semifinais e jogar mais aliviado esses dois jogos decisivos contra o Fluminense. Óbvio que você vai falar assim, mas e se vier acontecer o pior no Brasileirão? Como vai estar a cabeça dos jogadores na Copa do Brasil? Sim, é um risco. Mas essa situação de ontem vai refletir diretamente no Brasileirão e pelo momento do time, perfeitamente possível se descolar das últimas posições e alçar voos maiores. Se o Vasco tivesse sido eliminado ontem, aí sim, seria um tapa na cara, seria um cenário muito desolador e propício para o declínio acontecer no Campeonato Brasileiro. Mas o time tem novas peças chegando, está com mentalidade de buscar um algo mais e tem totais condições de reverter a fase que passa no Brasileirão, apesar das competições serem diferentes. Até porque, se a gente for olhar para trás, há times muito piores, né, que logo estarão convivendo de vez aí com um Z4. De qualquer forma, o Vasco precisa reagir no Brasileirão e essa arrancada precisa ser desde já, precisa ficar evidenciada em campo já a partir do próximo domingo contra o Ceará. O Vasco venceu fora o Sport, a última rodada, ganhou 3 pontos importantíssimos e agora duela em casa contra o Ceará, que vem caindo pelas tabelas. Hoje o time cearense tem 26 pontos. O Vasco vencendo vai para 25 e encosta definitivamente no próprio Ceará, encosta no Grêmio, no Atlético Mineiro, no Corinthians, por exemplo, e vai construindo aí a sua reabilitação nessa reta final de campeonato. O Diniz está convicto de que o caminho vem sendo pavimentado para isso. Elogiou muito o time ontem, considerando que a equipe teve inteligência para tirar em alguns momentos a velocidade do Botafogo e personalidade para cobrar as penalidades. Ele valorizou as últimas atuações da equipe e acredita que a virada de chave do Vasco já começou, porém pediu maturidade e consistência para essa sequência difícil que terá pela frente. Para o Diniz, o Vasco vem se tornando mais sólido defensivamente nesses últimos jogos e que isso precisa ser aplicado para o que está por vir. Outro fator que vai pesar é a doação, né? Ele acha que neste momento todos no clube estão se doando muito para que o time possa dar alegrias ao torcedor
neste final de temporada. É um trabalho de muitas mãos, segundo ele. E já entrando diretamente nesse jogo contra o Ceará, o Fernando Diniz tem algumas decisões importantes a tomar, viu? E uma delas diz respeito ao próprio sistema defensivo. Para esse jogo, uma boa possibilidade de um reforço estrear, o colombiano Cuesta, já que o Hugo Moura está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E mesmo que não estivesse suspenso, ele iria jogar de volante ao lado do Barros. E aí, uma dúvida é levantada. Cuesta será mesmo titular a partir de domingo? Ou há a possibilidade da zaga ser formada pelo Robert Renan, que entrou ontem, e o Lucas Freitas? Olha, a situação está em aberto, viu? O Diniz ontem elogiou bastante a qualidade do Robert Renan, como o crescimento do Lucas Freitas. Segundo ele, Lucas Freitas, sob o seu comando, talvez tenha feito o melhor jogo dele, sendo muito bem na parte defensiva, muito bem na construção e com pouquíssimos erros de jogo. O técnico o considerou um dos personagens desta classificação. E questionado sobre a possibilidade de jogar com 2 canhotos, ele deixou no ar que pode sim acontecer e que não vê problema nisso. Em sua visão, tem que se colocar os melhores em campo. Futebol para ele não é uma coisa fechada. Ele toma esse tipo de risco numa boa. Foram palavras dele. Essas foram palavras do Diniz dando um recado claro e direto de que o Cuesta e o Lucas Freitas, ou Cuesta e Robert Renan, não são duplas aí que estejam certas em sua formação. E falando em formação, o Vasco tem problemas para esse jogo contra o Ceará. Se já não bastasse o Tietê ter voltado a sentir aquela lesão do músculo da coxa e que pode tirar dos gramados por mais alguns jogos, o lateral esquerdo Lucas Piton teve diagnosticado aí uma entorse no tornozelo. Ontem, após o jogo, estava bastante inchado e dolorido, veio fazendo aí tratamento intensivo, e ele inclusive deixou o estádio ontem de muletas. Tudo indica que deva sim ser problema pelo pouco tempo hábil entre as partidas e também para não forçar esta situação. Para a vaga do Tietê, o Cocão deve ser confirmado e o Pumita deve ser mesmo escolhido para a lateral esquerda. É o Diniz voltando a improvisar mesmo tendo um cara de ofício. E ele se justificou ontem sobre essa situação, considerando que base do seu critério é que ele acha que pro time o Puma Rodrigues é um jogador que acrescenta mais. Tem características muito importantes. O considera um jogador de nível muito alto, forte, grande, técnico e que chega bem ao ataque. Precisando corrigir mesmo essa situação defensiva. Mas se depender do Diniz, o uruguaio seguirá por lá na ausência do Piton. Aliás, em termos justificativas, ontem o Diniz deu algumas explicações sobre as seguidas entradas do Matheus França nos últimos jogos e a não utilização do Andrés Gomes. Ele acha que o Matheus é um substituto ideal para o Coutinho e que ele tem produzido nos treinos o suficiente para escalá-lo. Que é um atleta que precisa jogar, ganhar minutagem, para ganhar ritmo e ganhando mais condição física, pode produzir bastante para o Vasco. Sobre o colombiano, ele crê que o Ryan hoje é um dos jogadores com maior poder de decisão do Brasil, dando a entender que só colocaria aí o Andrés mais à frente numa necessidade de uma alteração do cria do Vasco. Enfim, essas são as explicações do Diniz, mas fato é que ele quer colocar no time principal jogadores que, na sua visão, encaixem mais para o time neste momento. E você, meu amigo, como vê essa visão do Fernando Diniz sobre essas substituições? Em relação à zaga, hein? Qual o melhor miolo de zaga para já começar em campo neste domingo? Façam suas apostas e comente neste vídeo. Bom, antes de terminar, só para não deixar passar nada em branco aí, vamos falar rapidamente do Ceará, que está vindo para o Rio com a necessidade de pontuar para não encostar no Z4. O zagueiro William Machado, que vem sendo aí um destaque do time adversário, projetou ontem à noite o duelo contra o Vasco numa coletiva. O zagueiro avaliou o time do Fernando Diniz, o que o Ceará precisa fazer para neutralizar as jogadas e o duelo com o Verratti. Então, bora ouvi-lo. A gente sabe do contexto do jogo, que vai ser um jogo muito duro, muito difícil. O Vasco é uma equipe que a gente enxerga como um adversário-chave, nessa nossa luta para a permanência, E tem todo o contexto, de um jogo fora de casa, uma equipe que até em alguns últimos jogos conseguiu alguns bons resultados, Teve uma melhora que a gente percebeu no nível de atuação deles, Teve troca de treinador, enfim, todo o contexto que envolveu o Vasco da Gama.
a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Mas eu acho que é aliar isso, né? Aliar a gente fazer uma boa partida, né? Sabendo as qualidades que o Vasco tem e sabendo as nossas qualidades também, para que a gente possa aproveitar, né, o que a gente tem de melhor, né? Neutralizar a equipe deles, né? E fazendo uma boa partida, fazendo uma boa atuação, a gente está mais perto do resultado. Claro que isso não garante vitória, a gente vai ter que chegar lá e concluir as nossas jogadas, enfim, fazer gol e não tomar, mas a gente tendo uma boa atuação, isso nos deixa mais seguro para buscar um resultado positivo. São Januário é um estádio muito difícil de jogar, já joguei lá assim, já enfrentei o Vasco lá, e sempre foi um contexto muito difícil, né? Mas a gente sabe também que a gente fazendo uma partida muito concentrado, né, o externo tende a não interferir muito para o nosso lado, né? A gente vai procurar estar concentrado do primeiro ao último minuto, que é importantíssimo, porque a gente sabe que lá a equipe deles imprime um ritmo muito forte, né? Mas a gente também entrar desde o primeiro minuto fisicamente, mentalmente muito forte para que a gente possa igualar e quando a gente ter as nossas oportunidades, ter a bola, a gente poder fazer o nosso jogo. Nós defensivamente, né? Vamos enfrentar um jogador que na bola aérea é muito bom, que é o Verratti. E até em algumas outras entrevistas eu sempre falei que foi um cara muito difícil de marcar, porque ali dentro da área ele usa muito desse jogo, né? De duelo, de contato e também de duelo aéreo. Então vai ser fundamental e importante. A gente tem trabalhado também, né, cruzamento defensivo, porque a gente sabe que vamos precisar bastante no jogo, porque a equipe do Vasco usa muito isso, né? Tem muito jogo apoiado ali, o Diniz gosta de um jogo de troca de posição, enfim, todo mundo já conhece bem, mas a gente sabe que ali no último terço eles procuram a referência deles, que é o Verratti, e é um cara que todo cuidado é pouco. A gente teve a experiência no jogo aqui, que a gente estava ganhando 2-0 e uma bola ali que ele acabou fugindo e ele fez o gol. Então, é um dado importante porque vai ser muito útil naquela partida, porque vamos enfrentar um dos melhores cabeceadores do campeonato também, que é o Verratti. Bom, meus amigos, é isso aí. Esse é o conteúdo de hoje sobre o Vasco. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí o vídeo, abasteçam as suas redes sociais e vamos pra cima. Amanhã a gente está de volta para falar aí sobre esse jogo Vasco e Ceará. Meu muito obrigado a todos, uma ótima sexta, um bom início de sábado. Até lá!